A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelcido Reis. Trago-lhes o comentário da lição 12, da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título A Urgência do Discipulado. Textual. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Amados, hoje nós vamos estudar a lição 12, a urgência do discipulado. Jesus ele deixou algumas ordenanças para a igreja, e nesta lição eu quero destacar duas ordenanças que Cristo ele deixou para a igreja no que diz respeito à pregação do Evangelho. A primeira ordenança que eu quero destacar está em Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, quando Jesus ele diz para os discípulos: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. A segunda ordenança em destaque diz respeito à formação dos discípulos, quando nós vemos Jesus ele instruindo os seus discípulos no capítulo 28 de Mateus, o versículo 19, quando Jesus ele pede para os discípulos ir e fazer discípulos de todas as nações. Pregar o evangelho e fazer discípulo são duas ordenanças importantíssimas que acompanham a mensagem do Evangelho, a vida cotidiana da igreja. Pregar o Evangelho e não fazer discípulo é estar em falha com o Senhor. Nós sabemos, amado, que o discipulado ele deve acompanhar a mensagem do Evangelho. Nós sabemos que o discipulado é de grande importância na formação espiritual do novo cristão e na formação do seu caráter moral. É importante também na estrutura da igreja local. Se as igrejas tivessem pregado o evangelho, fazendo discípulos, certamente nós não teríamos tantas pessoas afastadas do evangelho. Mas nós sabemos que, mesmo tendo falhado, ainda há tempo de nós corrigirmos esse erro. Precisamos pregar o evangelho e precisamos também fazer discípulos para nós estarmos cumprindo o ID de Jesus. Então vamos dar sequência à nossa lição, porque o nosso enfoque geral é esclarecer a urgência do discipulado para as nossas igrejas em nossos dias. Primeiro tópico, o que é discipulado? Discipulado, amados, vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Mas o que é discipulado? Discipulado é o ensino bíblico para que o novo convertido ele possa crescer de forma moral e espiritualmente até se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo. Vamos então para o primeiro ponto, o discípulo. Discípulo, amados, se aplica nos evangelhos com muita frequência para aqueles que foram seguidores de Cristo. Nos tempos de Jesus, essa expressão discípulo era muito comum. O discípulo ganhou um corpo no período interbíblico com as escolas filosóficas e as escolas teológicas. Veja, no período interbíblico foi fundado algumas escolas filosóficas, como a escola dos estoicos e dos epicureus. Mas também naquele mesmo período foram também fundadas as escolas teológicas de Hilel e de Shammai. A escola de Hilel era
era muito importante e famosa em Israel, porque dessa escola saiu o grande sábio Gamaliel, que foi instrutor de Paulo. Então, nós sabemos que toda essa escola formava discípulos, esses homens, filósofos ou até mesmo teólogos, rabinos, mestres, formavam discípulos. E nós sabemos que o discípulo é aquele que parece com o seu mestre. Nos tempos de Jesus, fazer discípulo era algo muito comum. Havia as escolas rabínicas que até mesmo nas sinagogas ensinava as crianças, fazendo destas crianças discípulos. As crianças iam para a sinagoga para aprender a Torá, para aprender a lei, e nós sabemos que dos 6 aos 10 anos, a criança aprendia na sinagoga a Torá. Era o primeiro período da escola. Quando chegava aos 10 anos, as mulheres voltavam para casa e aprendiam os ofícios domésticos para ser uma boa dona de casa. E os meninos, aqueles que fossem superdotados, dava sequência. Os outros voltavam para o campo para aprender com o seu pai os seus ofícios, a sua profissão, para ser um dono de casa. Então, para ser um pai de família. Então, nós vemos aqui que aquelas crianças superdotadas, especiais, davam sequências. E quando nós vemos que a cada vez mais aquela escola ia aperfeiçoando a interpretação da lei, e quando a criança chegava na fase de adolescência, ela entrava em um estágio de interpretação e havia uma cobrança rigorosa sobre aquele aluno, porque o mestre cobrava algo tão superior que nem o mestre mesmo poderia cumprir. Então, isso era chamado de jugo do rabino, ou seja, cada rabino tinha um jugo, e muitos desistiam da escola porque não podiam cumprir aquele jugo, não suportava aquele jugo. Foi nesse tempo que Jesus se apresentou para os discípulos, apresentou para o povo, e diz, olha, eu também tenho uma forma de interpretar. E então nós vemos Jesus ele afirmando em Mateus no capítulo 11, o versículo 19, quando Jesus ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Jesus está apresentando como mestre que tem um jugo suave, como mestre que tem um fardo leve. Foi nesse sentido que Jesus ele afirmou em Mateus no capítulo 10, o versículo 25, ele disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. E nós vemos aqui que ele diz, olha, o seguidor, o servo, ele deve ser como o seu Senhor. Jesus não queria nada além do que ele poderia oferecer. Por isso, ele ofereceu um jugo suave, um fardo leve para os seus discípulos. Vamos para o ponto número 2. A grande comissão. Veja, meus amados, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, nós vemos aqui a grande comissão. A grande comissão de Jesus foi de enviar os discípulos para fazer também discípulos de todas as nações. E este é um mandamento divino. Esse é um mandamento que Cristo ele deixou para a sua igreja. E a arte de fazer discípulo é levar ao novo convertido um aperfeiçoamento, um aprimoramento e um crescimento espiritual. Então, nós vemos aqui que Cristo ele ordenou os discípulos para ir, para pregar e fazer discípulos, preparar discípulos para ser parecido com Cristo, para viver uma fé autêntica e genuína. E esse trabalho é um trabalho que recai sobre a igreja, de fazer discípulo
porque a igreja que trabalha neste sentido, pregando o evangelho, fazendo discípulo, está cumprindo verdadeiramente o ID de Jesus. Então, nós vemos, meus amados, que na igreja primitiva se cumpria esta ordem de Jesus integralmente na vida dos apóstolos. Vamos para o terceiro ponto, a educação cristã. A educação cristã da igreja primitiva, ela era formada baseadamente na doutrina dos apóstolos. Veja só, Jesus, ele durante 3 anos e 6 meses, ele separou 12 apóstolos, ele instruiu esses apóstolos que conviviam com ele diariamente, nas suas caminhadas, nos seus ensinos, nos seus sermões. Então, nós vemos que Jesus ele preparou os apóstolos, instruiu os apóstolos para que depois do sacrifício da cruz eles pudessem dar sequência à obra de Cristo através da igreja. Então, foi um discipulado intenso. Eles eram pessoas leigas, que tinham vários tipos de padrões de comportamento, tinham algumas tradições. Então, nós vemos que aqueles costumes que eles tinham, eles foram confrontados com o caráter de Cristo. Então, nós vemos que neste caráter tão vacilante como o caráter de Pedro, foi acrescentado aí na sua vida moral o caráter de Cristo. Hoje, em nossos dias, a educação cristã ela tem a sua grande importância na vida cotidiana da igreja. Então, nós precisamos preocupar também com o discipulado em nossos dias. É o discipulado que dá estrutura à vida espiritual do novo convertido. É o discipulado que dá estrutura para a vida da própria igreja. Por isso, amados, nós precisamos trabalhar nesse sentido de fazer discípulos, porque quando nós estamos fazendo discípulos, nós estamos levando ao novo convertido a ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro cidadão do céu, a ser parecido com o próprio Cristo. Vamos então para o segundo tópico, o tripé do discipulado. O tripé do discipulado, amados, está a palavra, a comunhão e o serviço. Veja só, dentre esses itens aqui desse tripé, o mais importante é a palavra. E é isto que nós vamos estudar aqui no primeiro ponto, a palavra. Veja só, amados, quando nós nos convertemos a Cristo, nós saímos do mundo. Saímos do mundo com padrões distorcidos, com costumes esquisitos, com tradições, com uma vida pecaminosa. E a palavra de Deus, o ensino das Escrituras, ela confronta com a nossa vida, confronta com o nosso viver, confronta com a nossa velha vida de prática pecaminosa. E a palavra de Deus ela vai nos moldando, nos aperfeiçoando. Ela vai tirando de nós aquilo que não agrada a Cristo. O nosso caráter vai sendo formado de acordo com o caráter de Cristo. Se faltar a palavra, nós vamos falhar. Se faltar a palavra, não vai haver um verdadeiro discipulado. Veja que o profeta Oséias, ele denunciou a situação do povo do seu tempo, quando a palavra ficou escassa, quando a palavra não foi aplicada, o povo se corrompeu, o povo errou. E nós podemos ver o profeta falando no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o profeta fala para o povo: o meu povo pereceu porque faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, negaste o conhecimento, também eu te rejeitei
optei para que não seja sacerdote em Israel. Veja, meus amados, que a palavra, ela deve estar sendo aplicada dia a dia na vida cotidiana da igreja, formando discípulos, aperfeiçoando a vida cristã, porque assim também a igreja estará sendo estruturada. Veja que os primeiros discípulos, na era da igreja cristã, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseverar na doutrina dos apóstolos era seguir os ensinos dos apóstolos que eles tinham absorvido do próprio Cristo. E nos tempos da igreja primitiva, com as experiências absorvidas, com a sua prática de um viver cristão genuíno. Depois do dia de Pentecoste, o poder do Espírito Santo foi agregado à vida cotidiana dos apóstolos e da igreja. Então, o Espírito Santo, ele é um agente que molda também a vida cristã. O que eu posso aprender aqui é que a palavra, a presença do Espírito Santo é indispensável na formação de um caráter espiritual, na formação de uma conduta espiritual do novo convertido. Vamos então para o ponto 2, a comunhão. Quando nós falamos em comunhão, amados, nós estamos falando em compartilharmos dos mesmos sentimentos. Então, a palavra comunhão, ela vem da expressão grega koinomia, que significa compartilhar, participar mutualmente, ou seja, ter o mesmo acordo. Por isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz aos Filipenses: haja entre vós o mesmo sentimento em Cristo Jesus, ou seja, compartilhe dos mesmos sentimentos em Cristo Jesus. E esse sentimento seria sentimento de amor, sentimento de perdão. Tudo isso são formas que um discípulo ele vai absorvendo do caráter de Cristo. Muitas pessoas vêm com práticas até mesmo violentas, mas ele vai absorver aquilo que Cristo tem para nos trazer. Veja que no Antigo Testamento a expressão comunhão, ela não tem o mesmo significado na Nova Aliança, porque a comunhão do Antigo Testamento diz respeito aos relacionamentos humanos apenas. Foi nesse sentido que nós vemos o Salmo 133 trazendo uma expressão da convivência entre pessoas nos relacionamentos interpessoais. Quando o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta união é viver em comunhão, é ter o mesmo propósito, é ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, é viver em harmonia. Nós vemos que o contraste dessa harmonia nós detectamos, por exemplo, no livro de Amós, capítulo 3, e o versículo 3, quando o profeta ele diz: poderão andar dois juntos se não tiver de acordo. Então, quando não há acordo, não há comunhão. Quando não há acordo, não há harmonia. Mas a recomendação bíblica da palavra do Senhor é para que nós possamos viver em comunhão, para que nós possamos viver em harmonia. Veja, meus amados, que no Antigo Testamento, esta comunhão ela era de forma diferenciada. Embora Abraão foi chamado amigo de Deus, nós vemos no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11, Daniel foi chamado de homem muito amado. Moisés falou com Deus cara a cara, mas nós vemos que tudo isso não se compara à vida na igreja primitiva, à vida cristã do Novo Testamento. Nós vemos que no Novo Testamento a comunhão era algo tão extraordinário que dizia respeito não somente à vida de fé, de harmonia,
entre os cristãos, mas também o relacionamento dos cristãos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós vemos, amados, que hoje, em nossos dias, nós vivemos muito melhor do que os cristãos, ou do que o povo do Antigo Testamento, e vivemos muito melhor do que os cristãos da Nova Aliança. Veja que nos tempos de Jesus, os discípulos andavam com Jesus, viviam com Jesus, mas nós vemos que eles tinham Jesus do lado de fora, mas depois da morte e ressurreição de Cristo, com a descida do Espírito Santo, hoje nós podemos ter Cristo do lado de dentro de nós, nós podemos ter o Espírito Santo dentro de nós. Então, esta comunhão ela é perfeita, ela é profunda, ela é genuína, porque nós temos uma comunhão verdadeira com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ponto de número 3, a comunhão na igreja de Jerusalém. Veja só, amados, a igreja, no princípio, ela tem uma grande lição de comunhão. A igreja, no princípio, amado, ela mostrou que comunhão era trilhar junto, era andar junto, mas isso não dizia respeito somente à sua forma de convivência interpessoais, mas vemos que ia muito além. A igreja, ela formava uma unidade, ou seja, os cristãos, eles formavam uma pessoa, ou seja, eles estavam unidos de coração. A Bíblia diz que estavam unidos também na alma. Veja o que a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o versículo 32. A Bíblia diz: da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Isto é uma comunhão profunda. Ponto de número 4, o serviço. Quando nós falamos de serviço, nós falamos de servir, e todas essa palavra está ligada a servo. O servo serve. E quando nós vemos aqui o original da palavra servo, vem de escravo, que na expressão grega é doulos. Ou seja, doulos é o escravo de Cristo. O escravo não com o peso da corrente. O escravo não é preso por uma algema, mas o escravo que foi alcançado a liberdade pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, o servo, ele deve estar pronto para servir. Desde a antiga aliança, muitos servos, eles gozavam de inteira regalia na casa dos seus senhores. E estes servos eram criados como membros da família. Veja só, nós podemos destacar o caso de Eliezer, servo de Abraão, que era o escravo de Abraão, criado na sua casa. Aquele servo gostava de uma regalia tão grande que sobre ele colocou uma grande responsabilidade, a ponto dele ir a longa distância buscar uma noiva para o filho de Abraão, Isaque. E aquele homem era tão digno, era um servo, era um escravo tão digno, que ele conduziu aquela moça para o deserto com toda a honradez, com todo o cuidado, com toda a dignidade. E quando a Bíblia fala de serviço, fala de servo, diz respeito ao trabalho o que é serviço. Serviço é aquilo que o servo faz. E serviço, amado, é dar algo de si em forma de trabalho. Assim também o servo do Senhor, que anda em comunhão, ele também presta um serviço à causa do Senhor. E este serviço é a dedicação que ele oferece a Deus como forma de gratidão. Quando ele troca uma lâmpada na casa do Senhor, quando ele limpa um banco para a noiva do cordeiro assentar, é um privilégio muito grande. Veja que quando foi escolhido os diáconos, eles deveriam ser homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens que eram cheios de fé. Por isso foram escolhidos homens da virtude do Espírito Santo.
E nós sabemos, amados, que para fazer a obra do Senhor, nós precisamos fazer com gratidão. E nesse sentido é que nós podemos ver que o serviço no Antigo Testamento era voltado para a casa do Senhor. Por exemplo, no tabernáculo, através dos sacerdotes, no templo, onde os sacerdotes eles serviam ao Senhor. Na igreja primitiva também não era diferente. Nós podemos ver a instituição dos diáconos, todos aqueles que faziam o trabalho do Senhor, a perseverança no ensino, no partir do pão, nas orações, era um tipo de serviço que era feito cotidianamente. Então, Cristo ele espera que cada um dos seus servos cumpra o seu papel na grande comissão de pregar o evangelho e de fazer discípulos. Vamos então para o terceiro tópico: o discipulado e o crescimento sadio na igreja. Ponto 1. O crescimento espiritual. Todas as pessoas, amados, que vêm a Cristo, que convertem a Cristo, eles precisam passar por um processo de discipulado, porque eles se tornaram nova criatura. E quando eles vieram a Cristo, Cristo transformou-lhe a vida. Eles passaram por um processo de regeneração, ou seja, foram gerados de novo. Então a Bíblia nos afirma, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, para que nós, agora, possamos ser novas criaturas e crescermos espiritualmente, nós precisamos de ser discipulados, nós precisamos da palavra, precisamos do Espírito. E é nesse sentido, amados, que nós precisamos preocupar, porque muitas vezes nós temos deixado o discipulado para segundo plano, a segunda mão. Temos negligenciado e isso tem causado grandes prejuízos, não somente para a igreja, mas também para muitos cristãos. Por esta razão, por termos falhado no discipulado, é que nós encontramos muitos cristãos frios, apáticos, sem vida, sem esperança, sem fé, dentro das próprias igrejas. Muitas pessoas, amados, não aprenderam a servir a Deus, não aprenderam a absorver o verdadeiro caráter cristão. Por isso, vivem na igreja, semeando contenda, porfias, inimizades. Pessoas que muitas vezes, amado, têm o título de cristão, têm o nome de evangélico, mas não têm a essência do Espírito. Tem a Bíblia, mas não lê. Pessoas que muitas vezes pecam, mas não têm arrependimento. Por quê? Porque não aprenderam a ser servos, não aprenderam a ser discípulos, não ficaram parecidos com Cristo. Daí a grande responsabilidade que nós temos em fazermos discípulos, porque quando nós fazemos discípulos, nós estamos fazendo alguém ser parecido com Cristo. Ser parecido com Cristo na forma de viver, na forma de comportar, na forma de agir, no aperfeiçoamento do caráter moral e espiritual. Vamos para o ponto 2, o crescimento numérico. Meus amados, o discipulado ele proporciona à igreja o crescimento espiritual, mas também o crescimento numérico. A igreja, através do discipulado, ela cresce em sabedoria e cresce também em graça. Então, nós podemos ver que isto marcou a vida do apóstolo Paulo. Por exemplo, nós podemos destacar o tempo que o apóstolo Paulo ele esteve em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Ali ele encontra um grupo de cristãos, eram 12 homens. O apóstolo Paulo dirige uma pergunta para aqueles homens: recebeste o Espírito Santo quando crestes?
Eles dizem, olha, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo impôs a mão, orou por eles foram batizados no Espírito Santo. Paulo passou 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho e ensinando o povo. A igreja cresceu em sabedoria e em graça. A igreja de Éfeso foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, por causa do mundanismo que havia naquela cidade. As influências pagãs provocada pela deusa Diana, a grande Diana dos Efésios. Havia o templo ali onde a idolatria corria solta. Ali havia a festa do vinho do deus Baco. E a igreja cresceu no meio daquele paganismo. Mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro discipulado foi aplicado naquele local. E nós vemos que aquela igreja se tornou a igreja mais destacada das 7 igrejas da Ásia. Por quê? Porque houve discipulado naquela igreja. Onde há discipulado, amados, há crescimento, não somente numérico, mas crescimento espiritual também. Vamos para o terceiro ponto. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Veja, meus amados, quando a perseguição aos cristãos ela se tornou generalizada a partir da morte de Estevão, os cristãos partiram de Jerusalém para diversas partes, fugindo das perseguições. Um grupo de cristãos foram para a Fenícia, para Chipre, e o evangelho chegou até Antioquia, onde muitos gregos se converteram a Cristo. Aquela igreja que estava em Antioquia chamou a atenção dos discípulos, dos apóstolos em Jerusalém. E eles então enviaram Barnabé àquela igreja. E Barnabé era um homem prudente. A Bíblia diz que ele era um homem bom, ou seja, um homem fácil de lidar, um homem cheio do espírito e de fé. E quando o Barnabé chegou à igreja de Antioquia, começou a ensinar aqueles cristãos a perseverar na fé, ele então entendeu que Paulo seria a pessoa mais indicada para instruir aquela igreja. Haja vista que Cristo, quando chamou o apóstolo Paulo, ele chamou para que ele fosse apóstolo dos gentios. E Paulo, então, foi chamado. E a Bíblia diz que durante um ano, Paulo instruiu aquela igreja a andar nos caminhos do Senhor. Então, nós podemos ver, amados, que fazer discípulos não é a mesma coisa de fazer um membro de igreja. Fazer um membro de igreja nós podemos fazer através da pregação do Evangelho, através de uma cruzada. Mas fazer discípulo, amado, precisa de esmero, dedicação constante, de ensino continuadamente. Mas se não houver o discipulado, o cristão se torna frágil, sujeito a vento de doutrina. Ele pode comer gato por lebre. Se não houver o verdadeiro ensino, o cristão se torna fragilizado. E é pela falta do discipulado que muitos cristãos eles não suportam as pressões e as perseguições. Quando o cristão ele vem a Cristo, ele é como uma criança que vai para a escola pela primeira vez. É como se ele fosse para a pré-escola. Mas nós vemos, comparando aqui um cristão recém-convertido com uma planta. Por exemplo, quando você lança um grão de feijão no solo, aquele grão ele começa a apontar aquele olho, aquelas 2 folhinhas. Mas nós vemos que enquanto ele brota 2 folhinhas, ele brota também raízes para o solo. E é exatamente à medida que ele cresce a sua folhagem, que ele cresce também as suas raízes. Mas o que dá sustentação à planta são as raízes. Então nós sabemos, amados, se tiver raízes firmadas no solo, tiver raízes profundas, qualquer árvore vai suportar vendavais.
Mas se não tiver raízes profundas, não suportam vendavais, as árvores tombam. É muito comum nós vermos nas cidades muitas árvores sendo tombadas porque não têm raízes profundas. Por isso, o discipulado, ele forma raízes, ele não forma folhagem. O discipulado leva o cristão a ter estrutura, a ter firmeza, a ter maturidade na fé, para ele não ser enganado, para ele viver uma fé genuína, para ele viver, amado, assim como Cristo recomendou, para ele ter um comportamento semelhante a Cristo. E é assim que nós vamos gerando discípulos, amadurecendo os cristãos e estruturando dia a dia a vida da igreja. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.